1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Bem, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, quando a palavra do Senhor nos diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que já aconteceu aqui, pelas leituras bíblicas, ó Deus, pelas orações, pelos hinos e louvores, pelas ofertas e dízimos trazidos à tua casa. Obrigado, Deus, por tudo isto. E nós te pedimos agora que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Ó Deus, é assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, eu gostaria de inicialmente trazer algumas informações a respeito da igreja e da cidade de Tessalônica. A primeira informação que eu traria a você é que essa igreja, ela foi fundada a partir da segunda viagem missionária de Paulo. Então, Paulo teve um papel muito importante na formação daquela igreja. Outra coisa importante dizer aos irmãos é que aquela cidade era uma cidade portuária da Macedônia, de muita importância naquele momento. Também a população era composta por gregos, romanos e judeus. Se você desejar ler um pouco mais, saber um pouco mais sobre a fundação desta igreja, você poderá ler depois Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 1 a 10. Eu diria para você ainda que a cidade de Tessalônica era uma cidade idólatra, uma cidade profundamente idólatra. Então, dentro de uma conjuntura como essa, de uma população mista, ou seja, de gregos, de romanos e de judeus, o apóstolo Paulo leva o evangelho àquela cidade e ali surge uma comunidade em meio a uma população profundamente idólatra. Portanto, essa igreja era uma igreja jovem, E Paulo, com essa carta, ele visa justamente trazer mais algumas informações, esclarecer alguns pontos importantes sobre o evangelho, porque essa igreja novata, ela estava vivendo uma série de questionamentos, ela vivia algumas dúvidas em relação à fé. Alguns chegam a dizer que talvez Paulo não tivesse sido muito explícito a falar sobre a ressurreição. Mas, na verdade, isso não aconteceu. Paulo pregou o evangelho àquela comunidade de maneira correta. O que acontece é que a população grega, o povo grego, eles tinham uma profunda dificuldade de acreditar na doutrina da ressurreição. Porque os gregos entendiam que a alma, sim, era eterna, mas o corpo, ele
iria perecer, o corpo não tinha nenhuma importância maior. A coisa mais importante a acontecer com a alma era justamente ela se libertar do corpo. O corpo era um mal, né? Eles fragmentavam o ser desta maneira e isso era muito ruim. E dentro dessa concepção que eles foram doutrinados e ensinados, quando chega a mensagem de Paulo falando sobre ressurreição, isso não cai muito bem dentro da concepção que eles nutriam. Foi isso que aconteceu. Se nós lermos o capítulo 17, versículo 32 de Atos dos Apóstolos, você vai verificar que quando Paulo prega lá no Areópago, em Atenas, Paulo fala diversas coisas, mas quando ele anuncia a ressurreição, as pessoas dizem para ele assim: neste ponto nós te ouviremos em outra oportunidade, porque para eles essa ideia não era uma ideia muito bem-vinda. Então, o povo de Tessalônica, principalmente o povo da igreja, estava tremendamente confuso e com questionamento. O que vai acontecer com aqueles que morreram? Aqueles nossos irmãos em Cristo que já morreram quando da volta do Senhor? Era uma pergunta que eles se faziam. Porque para eles até entendiam e compreendiam muito bem que Jesus havia ressuscitado. Mas a ideia de que eles também ressuscitariam era uma ideia extremamente difícil a compreensão deles. Era algo difícil para eles. Portanto, Paulo escreve justamente para orientar a igreja nesses pontos em que a igreja não estava compreendendo muito bem qual era a razão da sua esperança. Porque na visão daquele povo, eles estavam acreditando que quando Jesus viesse, aqueles que já estavam no túmulo e que eram cristãos, eles iam perder todo aquele evento glorioso de Jesus Cristo voltando, o retorno de Cristo. Então, isso para eles era algo que os afligia profundamente. E quando nós lemos o versículo de número 13, nós lemos assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes aqui não significa dizer, como nós usamos popularmente, essa ideia de alguém que tem alguma dificuldade cognitiva, alguma coisa que o valha. O texto aqui está dizendo daquelas pessoas que não têm conhecimento a respeito de um assunto. Era necessário que eles fossem esclarecidos sobre essa temática da volta de Cristo. Então, queridos, o papel nosso como pastores, como pregadores, é de esclarecer o povo a Bíblia Sagrada. E eu coloquei essa semana uma postagem falando a respeito de Calvino, né? E o texto que eu coloquei dizia que Calvino, domingo após domingo, dia após dia, ele subia ao púlpito e de maneira muito paciente, ele pregava versículo a versículo da palavra, livro por livro da Bíblia, para que todos pudessem compreender todo o conselho de Deus. Paulo não queria que essa igreja nova, recém-fundada, que esta igreja permanecesse na ignorância espiritual. Por quê? Assim como nós hoje, aqui no Brasil, também recebemos uma influência grande da nossa cultura, eles também passaram pela mesma influência. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer assim: morreu, acabou? Não é assim que falam para nós aqui? Morreu, acabou. Os vivos é que importa. Quando você morre, acabou. Mas só que a Bíblia Sagrada não nos diz isso. A Bíblia fala que há uma profunda e grande esperança para cada um de nós. Nós que já perdemos entes queridos, que morreram no Senhor, nós sabemos que haverá a ressurreição. E Paulo, quando pregou aquela igreja, ele enfatizou a ressurreição de Cristo. E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. É isso que nós precisamos pregar e ensinar. E aí, o texto fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem.
que dormem aqui são aqueles que morreram. É um eufemismo, uma maneira de abrandar algo que é tão pesado para nós falarmos, como, por exemplo, a questão da morte. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O termo aqui, entristecer-se, ele tem a ver com uma dor, com uma tristeza, que não é aquela tristeza que acontece com você e comigo, às vezes, passageira. Mas aqui é uma tristeza contínua, aquilo que permanece, aquilo que fica no coração. Por quê? Porque eles não entendiam, não compreendiam nada muito bem a respeito da ressurreição. Era uma ideia difícil para eles acreditarem. Então, a tristeza que eles viviam era uma tristeza profundamente intensa. Mas Paulo diz que isso não aconteça com vocês como acontece com os demais, com aqueles que não são cristãos, com aqueles que não têm esperança. Nós que somos cristãos em pleno século XXI, nós não podemos ser como os demais. Nós precisamos nutrir essa grande e profunda esperança que um dia, quando o Senhor retornar, nós ressuscitaremos e viveremos eternamente com os nossos queridos, até mesmo aqueles que já foram antes de nós. Essa é uma viva esperança para mim e para você. E essa esperança, ela ultrapassa em muito as concepções das demais crenças, das outras religiões. O cristianismo, ele é bem diferente nesse tocante, porque ele enfatiza que nós ressuscitaremos no corpo. Isso é importante que se diga. E aí, o apóstolo Paulo, quando encerra o versículo de número 13, ele diz assim, de maneira bem enfática: como os demais que não têm esperança. Você tem esperança? O que te aguarda? O que te espera? O que me espera? Você tem esperança? Você acha que faria sentido vivermos 80, 100 anos e tudo acabar, não ter nada além? Será que isso faria sentido? Eu diria para você que ontem eu fui assistir a um concerto de uma grande pianista, talvez uma das maiores pianistas do mundo, excelente pianista, tocou na Europa, em diversos países da Europa, e eu olhei para ela, observando que já é uma anciã, e eu fiquei pensando comigo, meu Deus, que valor agregado, que riqueza tem essa mulher, que potencialidade, que história de vida. Falei, meu Deus, não faz sentido se a nossa vida vier a se resumir a apenas 80, quiçá 100 anos no máximo. Eu acredito que haverá uma eternidade com Deus, um novo céu, uma nova terra. Por isso nós pregamos Jesus Cristo como o caminho da salvação, o caminho de vida eterna para cada pessoa, para cada ser humano. Urge que preguemos o Evangelho. Nós precisamos acentuar e enfatizar as verdades que estão contidas na Bíblia. Existem algumas ideias um tanto quanto equivocadas. Existem pessoas que pensam que aqueles que não se converterem, Deus vai aniquilá-los. É a chamada doutrina do aniquilacionismo ou do extincionismo da alma. Tem pessoas que acreditam que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele não vai permitir que ninguém vá para o inferno. Ele vai extinguir a existência daqueles que não acreditaram. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que haverá, infelizmente temos que dizer isso, um inferno, um lugar com fogo e enxofre, onde aqueles que não se converterem a Cristo irão padecer a eternidade. Nós também sabemos que existe uma outra ideia equivocada do sono da alma. Algumas pessoas pensam, alguns teólogos, que quando a pessoa morre no estado intermediário, ela fica como que dormindo até o momento da ressurreição. Mas a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: ao ladrão na cruz, o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, estará plenamente consciente.
E aí, na sequência do texto, nós lemos assim, versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Que momento glorioso vai ser esse? O grande estudioso erudito D.A. Carson, ele diz que a linguagem sobre o retorno de Cristo é uma linguagem tanto quanto figurada. Temos símbolos aqui, é uma linguagem não muito fácil. Mas uma coisa ele diz, e ele afirma com base na própria Bíblia Sagrada. Ainda que os detalhes nós não saibamos perfeitamente, sabemos aquilo que está na Bíblia, mas uma coisa nós temos a certeza, que quando isso vier a acontecer, nós estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. E isso deve encher o nosso coração de uma profunda e grande esperança na ressurreição. Versículo 15, eu preciso me apressar porque o tempo é curto na parte da manhã. O versículo 15 diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. E aqui Paulo responde à grande indagação e desconforto dos irmãos de Tessalônica. Paulo está dizendo que aqueles que já dormem no Senhor, eles não terão nenhum prejuízo no retorno de Cristo. Eles participarão da glória, do momento maravilhoso da volta do Senhor. Por quê? Porque eles ressuscitarão primeiro. É o que diz o texto bíblico para nós. Na parousia, que é o termo grego para a vinda do Senhor, parousia, alguns falam parousia, essa ideia é como a ideia de um imperador vindo visitar uma cidade no passado. E eu estive estudando, diversos teólogos falam a respeito disso e dão a mesma explicação. A explicação é a seguinte: quando da volta do Senhor, acontecerá como acontecia no mundo antigo. Haverá um cortejo, como havia um cortejo que ia fora da cidade, dos portões da cidade, para recepcionar a uma autoridade. Depois, essa comitiva retornava com a autoridade para dentro da cidade. Então, quando nós formos ao encontro do Senhor nos ares, segundo a Bíblia Sagrada, a ideia não é de permanecermos lá, nas nuvens, quem sabe tocando alguma harpa ou coisa que o valha, mas a ideia é que nós voltaremos em ato contínuo para um novo céu e para a nova terra que serão inaugurados. Nós voltaremos para a terra. É isso que o texto nos diz. Então, os irmãos de Tessalônica deveriam ficar tremendamente tranquilos. Sabe por quê? Porque aqueles que haviam morrido, em primeiro lugar, eles ressuscitariam primeiro. E em segundo lugar, eles não teriam nenhum tipo de prejuízo na volta do Senhor. Toda aquela glória da volta do Senhor seria presenciada por esses. Então, eles não teriam nenhum prejuízo. Eu vou precisar ser bem sintético aqui e eu volto à noite, porque é um texto, embora poucos versículos, mas é um texto profundo, requer tempo para poder expô-lo. Ninguém consegue expor um texto desse em 30 minutos. Mas eu quero partir agora, finalizando, para o segundo problema, a segunda indagação que os irmãos de Tessalônica também tinham. Que indagação seria essa? Veja comigo no capítulo de número 5, versículo 4. Olhe para a sua Bíblia quando o texto diz assim para nós: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O segundo problema, a segunda questão que envolvia a esta igreja é que eles tinham um medo terrível de que o Senhor voltasse e eles fossem surpreendidos nesta volta e não fossem
levados com o Senhor, arrebatados com o Senhor. Olha que dúvida que eles possuíam. E por conta disso, o apóstolo Paulo, ele escreve justamente para dirimir a esta dúvida que afligia aqueles irmãos. Por isso o texto diz: mas vós, eu poderia dizer, nós aqui também, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Os eleitos não ficarão de fora deste momento glorioso. Nós subiremos para o encontro nos ares com o Senhor. Nós estaremos com Ele também neste momento glorioso. Não deveria ser para eles uma preocupação, como também não deve ser uma preocupação para nós. Eu vou contar para você um caso rapidamente, um caso meio gaiato, mas que chegou ao meu conhecimento. Alguns irmãos que creem no arrebatamento secreto, irmãos são da linha dispensacionalista, você já deve ter ouvido falar, né? Aquelas histórias em que alguém está pilotando um avião e de repente some e o avião fica desgovernado, ou estão dirigindo um carro e acontece a mesma coisa. Tem até alguns adesivos, né, em alguns veículos. Então tem pessoas que têm esse receio, acham que vai ser assim que vai acontecer o arrebatamento, creem no arrebatamento secreto. E aí dizem que tinha uma comunidade em que uma das irmãs, ela só dormia de roupa comprida, porque o grande receio dela é que o arrebatamento chegasse e que ela ficasse por conta de não estar adequadamente vestida. Irmãos, parece realmente uma coisa gaiata e é engraçado, mas vejam como uma teologia mal ensinada, mal aplicada, ela pode gerar enfermidade na mente das pessoas, confusão. E nós, como pregadores do Evangelho, nós precisamos esclarecer esses pontos que são importantes para que ninguém viva de maneira esquisita, estranha nesses dias. E é justamente sobre isso que a igreja de Tessalônica estava pensando, estava refletindo, e o apóstolo Paulo, dando uma grande demonstração de amor pastoral, ele escreve de maneira amorosa e cuidadosa para que aqueles irmãos pudessem compreender a viva esperança que os aguardava. É essa esperança que nos aguarda. É essa esperança que eu tenho quando eu lembro de pessoas muito amadas e queridas que já foram antes de mim. Quando eu lembro, por exemplo, do meu querido presbítero Leônias Batista, lá de Vista Alegre, quando eu lembro de irmãos preciosos, né, que já foram, né, o nosso querido presbítero Haroldo também, e outros irmãos amados, meu coração se enche de fé e de esperança que haverá um reencontro e que a nossa vida por toda a eternidade, no novo céu e numa nova terra, a nossa vida será de júbilo, de felicidade e de alegria. A esperança para você e a esperança para mim também. E é isso que deve povoar a nossa mente e aquecer o nosso coração. Que Deus possa nos abençoar rica e copiosamente.